Que as palavras da minha boca e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor. Amém. Encontros. Tem encontros que são planejados, esperados, mas tem encontros que são ocasionais. Muitas vezes a gente nem espera que eles aconteçam, mas de fato mudam totalmente as nossas vidas. Quem sabe aquela pessoa que esteja ao lado, você esteja pensando: qual foi a primeira vez? Aonde foi que eu encontrei essa pessoa? O Evangelho de João, ele é rico em encontros. A gente tem, na semana passada, a gente ouviu o encontro de Nicodemos com Jesus. Esse foi um encontro preparado, planejado. É só observar alguns detalhes do texto. Nicodemos, como era um mestre da lei, alguém que era do Sinédrio, respeitado dentro do mundo religioso, não poderia ser visto por outras pessoas. Ele organizou muito bem esse encontro para ir na calada da noite, para responder uma das dúvidas mais difíceis do seu coração: o que eu posso fazer para receber a salvação? Jesus vai responder: você precisa nascer de novo. No outro dia, a gente tem um outro encontro, talvez não esperado, nem desejado. Talvez essa mulher samaritana nem quisesse ver ninguém. Ela foi no meio-dia, onde não era comum com que pessoas fossem buscar água, segundo muitos que estudam esse texto. E lá tem um encontro transformador também. A gente ouve sobre poço, sobre culto, adorar em espírito e em verdade, sobre quem de fato é aquele que está falando com essa mulher, Jesus, e o que Ele vem oferecer e dar para nós. Quero convidar para que a gente possa ter um ritmo um pouquinho diferente para refletir sobre esse encontro que Jesus tem com essa mulher samaritana. Vocês perceberam que a gente não fez essa leitura, que é o maior diálogo de Jesus com alguém. Não parece interessante? O maior diálogo que Jesus tem com alguém é com alguém que não quer conversar com ninguém? Vale a pena a gente parar para olhar um pouco para esse texto. Quando a gente olha para o versículo 4, ali tinha um momento bem interessante. Até eu convido vocês a pegar o texto bíblico aqui em João 4. A gente vai fazer um pouco diferente hoje, tá? Então a gente vai olhar, vai pegar o texto bíblico, vai trazer algumas curiosidades, mas a gente também vai passar, caso fique mais fácil para vocês. No outro dia, Jesus estava então indo em direção a Galileia. E no meio do caminho, ali no versículo 4, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele tinha de passar pela região da Samaria. Eu quero trazer alguns detalhes que muitas vezes passam rápido na nossa leitura. Vamos aproveitar esse momento para dar uma pausada no texto bíblico, na leitura do texto bíblico. Tinha de passar. Parece que Jesus estava de fato cansado do trajeto que ia até a Galileia. E no meio do caminho, ele para. Assim como a gente, quando vai fazer uma viagem, a gente tem que parar. Ou é a criança, quando tem filhos pequenos, que precisa de um cuidado, de uma atenção, ou é alguma outra situação do momento, ocasional, que faz com que a gente tenha que parar. Talvez a gente pense nessa perspectiva quando olha, ele estava cansado, estava com fome, os discípulos foram lá buscar alimento, e ele precisou parar, era o meio do caminho, era normal que ele parasse ali. Mas talvez não seja tão situacional assim, ou ocasional, como já que tem que ir para o ponto A para o ponto B, vamos parar um pouquinho ali. É uma pequena palavra, mas que se repete muito ao longo da narrativa bíblica, muito mesmo. Uma pequena palavra que às vezes é traduzido tinha de ser, ou era necessário que, depende da tradução que você tem. Quando a gente olha para o capítulo 3, se vocês estão com a Bíblia aberta, lá no versículo 7,
quando Jesus está falando com Nicodemos, ele diz assim: não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam, é a mesma palavrinha ali, precisam nascer de novo. Ou lá no versículo 14, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Toda vez, isso não sou eu que digo, toda vez que essa palavrinha, o dei no grego, aparece, não é uma questão ocasional, mas é uma necessidade divina. Era preciso passar, porque algo está vinculado aqui, do plano divino da salvação. Então, toda vez que aparece essa palavra, prestem atenção, porque é algo importante. Isso, não sei, pelo menos para mim, faz com que esse texto ganhe outros contornos. Não era algo, de repente Jesus está passando lá e tem um encontro ocasional. Esse encontro era esperado. Esse encontro foi planejado por Deus. Por mais que ela não queira conversar com ninguém, ele sim, Jesus estava querendo falar justamente com aquela mulher samaritana. Claro que quando a gente pensa em encontros, tem dois detalhes que são importantes a gente ter bem claro na nossa mente: o lugar e o horário. Vocês já marcaram algum encontro que vocês erraram o lugar? Quem estiver sorrindo, eu vou identificar assim. Marcaram o encontro e de repente foram no lugar errado. Não? Não aconteceu? E no horário? Porque se tiver o horário equivocado, também o encontro não vai acontecer. Esses são dois elementos muito simples, mas que são muito significativos. Qual o lugar que aconteceu esse encontro? E que horário aconteceu esse encontro? O lugar foi um poço. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Vamos ler em conjunto, porque a gente acompanha também essa leitura. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Tem jovens solteiros aqui? Se você, jovem solteiro, no tempo do Antigo Testamento, precisasse encontrar uma moça, um moço, para casar, sabe onde vocês deveriam ir? Dar uma passadinha no poço. Sério. Porque era esses lugares onde acontecia muito dos encontros decisivos. E quando eu comentei daquele encontro que vocês planejaram e organizaram, eu tenho certeza que muitos lembraram do primeiro encontro que promoveu o casamento de vocês. Interessante, Abraão encontrou sua esposa quando enviou o servo num poço. A gente tem Jacó, a gente tem Moisés, a gente poderia ter outros comentar. Mas talvez vocês vão perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver com esse texto? Eu quero adiantar um pouquinho, mas vocês já conhecem essa história, sobre o que Jesus vai conversar com essa mulher samaritana. Sobre casamentos. Diz assim: você já teve 5 maridos, esse que você está não é o seu marido? E ela concorda. Mas de fato, o que está acontecendo ali? Jesus vai convidar para que ela faça parte da família da fé, para que ela ouça a voz do Senhor Jesus, confesse o seu nome. Como é que a gente chama aqueles que fazem parte da família da fé, da comunidade de Jesus? A igreja. E como é que o apóstolo Paulo chama a igreja? Como? A noiva de Cristo. Acho que esse texto tem muito mais do que a gente imagina. E esse lugar revela muito mais do que a gente espera. Mas vamos pensar nesse horário, meio-dia. Se você pegar talvez outras traduções, vocês vão ouvir a 6ª hora. Parece que é um detalhe pequeno, mas eu acredito que não seja um detalhe tão pequeno assim.
Às vezes a gente pensa, foi ao meio-dia porque ela não queria ser vista. Eu acho que está correto, porque não era o horário normal. Mas eu acho que o evangelista João colocou esse horário para nos ensinar alguma coisa muito maior. Porque a única vez que aparece essa expressão, a sexta hora ou ao meio-dia, foi lá em João capítulo 19. Aí vocês vão perguntar, pastor, mas o que tem em João capítulo 19? Se vocês rapidamente abrirem lá em João capítulo 19, vocês vão perceber, né, um detalhe que às vezes a gente, às vezes passa despercebido para nós. Lá no capítulo 19, a partir do versículo 13, vamos ler a partir do versículo 13, era esse dia da preparação da Páscoa, a semana que a gente entende que é a Semana Santa. E lá no versículo 13, quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, esse nome quer dizer Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucificam. Agora, o que essa marcação de tempo pode nos convidar a pensar ou a refletir? Quem que disse para, naquele momento, tirar a vida de Jesus? Aqueles pelo qual Jesus foi enviado, o seu povo, os judeus. Aqueles que era esperado com que confessasse o nome do Messias, do Jesus, foram aqueles que o rejeitaram e o crucificaram. Mas quem que está na frente de Jesus lá no poço? Uma mulher samaritana, afastada, considerada impura. O povo considerado afastado da presença de Deus. E esse povo, que no fim, parece que a mensagem estava longe, distante, por meio da confissão que ela faz. Ela ouve, percebe, entende e crê no Messias. Ela confessa para a cidade volta e diz: não foi por causa do que ela disse que nós cremos, mas foi porque nós ouvimos o Senhor falar conosco. Pessoa improvável, num lugar improvável, numa hora improvável. Mas nada é improvável quando Deus quer nos encontrar, quer ir ao nosso encontro. E por que Ele faz isso? Porque Ele tem algo a nos dar. Ele tem algo a oferecer a cada um de nós. Ele teve algo a oferecer, não só àquela mulher, mas àquela cidade. Mas é justamente, Ele tem algo a oferecer a cada um de nós. E aí então agora a gente entra um pouco nesse diálogo, nessa leitura, a partir do versículo 7. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. E sempre quando tem esses parentes no meio da leitura, a gente sabe que é um tipo de uma explicação para ajudar nós também, leitores, do que estava acontecendo. Porque os discípulos tinham ido lá comprar comida. Ou seja, os discípulos não estavam com Jesus. A mulher respondeu, e ela percebe uma situação que era incômodo naquele contexto. O Senhor é judeu, eu sou samaritana. A gente não vai entrar aqui hoje sobre a diferença entre judeus e samaritanos, mas aqui a gente percebe, há uma diferença muito grande. Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus disse, e aqui entra o primeiro aspecto desse evangelho, desse texto. Não é sobre o que ela vem fazer, mas sobre aquilo que Jesus vem dar. Se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo essa água, você pediria, e Ele daria a água da vida. Nessa conversa há uma certa incompreensão, ela não entende aquilo que está acontecendo, porque você não tem balde, o poço é fundo, como é que você vai me dar essa água? Essa água da vida. Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, eles, os seus filhos, os seus animais beberam da água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então, aqui tem um outro momento. Agora Jesus é um pouco mais claro quando Ele diz, quem beber dessa água terá sede de novo. Que água? A água do poço.
a água de Jacó, esse poço que estava na frente deles. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Por favor, me dê dessa água. Será que era sede física que de fato ela estava desejando? Beber daquela fonte da água que estava na frente dela? Ou era outra coisa? Ou será que ela estava olhando para Jesus e clamando por uma sede que relacionamentos não estavam conseguindo saciar? Situações não estavam conseguindo, ela simplesmente queria se esconder. Qual era a sua sede? Qual era a sua angústia? Qual era a sua preocupação? O que de fato ela desejava receber? E aqui a gente vai perceber, já adiantando um pouquinho, ela tinha sede de perdão. Ela tinha sede de uma nova vida. Ela tinha sede de ter uma vida e ter esperança. Essa era uma mulher que estava sofrendo. Sim, estava sofrendo. É uma mulher que estava preocupada, angustiada. E ela não queria ser vista por ninguém, a não ser aquele que vê quando nós estamos angustiados e aflitos, porque era preciso que o Senhor passasse por lá. Mas como ela percebe a sua sede no momento que o Senhor Jesus coloca, a gente diria, o dedo na ferida e reconhece qual era de fato o que ela necessitava. E quando a gente continua a leitura, o próprio Jesus diz: vá chamar o seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Você falou a verdade, respondeu a mulher. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. O Senhor não é genérico quando olha para as nossas angústias e olha para as preocupações. Ele de fato vai para aquilo que é a preocupação maior no qual estava pesando no seu coração. Ela tenta fazer uma certa digressão, ela tenta se afastar e tenta falar teologia sobre culto, falar sobre montes, aonde nós devemos adorá-lo. E Jesus ele vai responder: virá um tempo, e de fato já chegou esse tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Ele fala assim: não importa, semana passada a gente refletiu sobre os montes, olho para os céus, onde virá meu socorro, né? Meu socorro vem do Criador que fez todas as coisas. Ela agora, olhando aonde nós vamos adorar, se é no monte tal ou no monte tal, não, é no próprio Jesus, que de fato é o verdadeiro Messias. E é nesse momento que ela fala: eu sei que o Messias chamado de Cristo tem que vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus revela para ela: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Nesse encontro que ela não queria, ela é encontrada por aquele que é o Criador de todas as coisas. Naquilo que ela queria esconder, que era a sua angústia e o seu pecado, ela coloca isso diante daquele que a conhece e não abandona. E ali ela recebe aquilo que, por mais que ela tentasse buscar e saciar a sua sede, ela nunca iria conseguir, mas ela recebe da fonte da água da vida, da própria rocha que sai água. Eu te conheço e eu não te abandono. Eu te conheço e eu sou o teu Deus. Eu te conheço e você é meu. Agora, quando ela percebe que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, está na sua presença, ela joga tudo de lado, balde. Ela não estava interessada nessa água do poço, mas ela estava interessada
nessa fonte da água da vida. Ela volta para a cidade e de uma mulher que não queria ser vista por ninguém, agora ela vai ao encontro das pessoas, falando para todas as pessoas algo que me marca. Ela não falou sobre culto, ela não falou sobre Jacó, sobre José, sobre o que ela falou? Sobre o que ela falou? Olha, tem um homem lá no poço que sabe de tudo que eu fiz. Ela não tem mais vergonha daquilo que ela colocava a sua sede e nunca era saciada. Agora ela tem alegria e ousadia de apontar para aquele que pode saciar a sede de qualquer um e se tornar o testemunho vivo da graça de Deus. A pergunta que esse texto nos convida a pensar é: qual é a sua sede? Do que você tem medo? O que te preocupa? O que te deixa angustiado? O que teu coração está preso? O que você busca? O que você não consegue largar? O Senhor não é genérico. Ele sabe exatamente o que muitas vezes a gente tenta saciar em nosso coração com coisas que não saciam a nossa sede. Com coisas que não vão nos dar alegria, não vão completar a nossa vida, não vão nos trazer perdão, não vão trazer vida e não vão nos conduzir à salvação. Muitas vezes a gente se agarra em tentar satisfazer nas coisas que estão ao nosso lado, nos relacionamentos ou qualquer situação que esteja à nossa frente, e a gente se esquece daquele que de fato sacia toda a nossa sede. E por mais que esse texto ele fala de encontros, e a pergunta é: será que Deus nos encontra hoje? A resposta eu digo sim, certamente. Mas tem um outro lado desse texto que eu acho que é o mais significativo, lendo e meditando. Não é apenas o Senhor que vai ao nosso encontro, mas que também nos encontra nos momentos onde mais nós sentimos a sede do Evangelho. Mais nós nos sentimos sozinhos e desesperados. Quando mais nós não queremos, de maneira alguma, estar na presença de Deus. É ali que Deus vai ao nosso encontro, nos conhece, nos traz o seu perdão e diz: você é meu, eu te perdoo, caminhe comigo. E quando a gente sente esse encontro de Deus, a gente tem o que compartilhar e a gente tem o que dizer. O Salmo 95 nos convida a cantar: venham todos e louvemos a Deus o Senhor, cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegres hinos de louvor. O salmista foi encontrado por Deus e foi saciado na sede do Evangelho. Sim, Jesus sentiu sede lá na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser saciados na sede do Evangelho e da nova vida. Para que a gente possa ter palavras a compartilhar e a viver essa esperança todos os dias. Por isso que Jesus nos convida: venham a mim, todos que estão cansados, venham a mim, todos que estão com sede, que eu lhes darei descanso, que eu darei água da vida para vocês. Deus nos encontra hoje, pela palavra, pelo batismo, pela lembrança do batismo, todas as vezes que a gente faz o sinal da cruz, e pela ceia, que é a sua presença real e verdadeira em nossa caminhada de vida e de fé. Eu não me canso de dizer que a igreja não é um simples rito social. Se a gente pensa que a igreja é apenas um momento para que a gente possa estar numa comunidade, no sentido social, a gente perde totalmente o sentido do porquê a igreja existe. A casa de Deus é para que Deus nos encontre
lá onde mais nós nos sentimos sedentos da graça, e possamos receber aquilo que nós não temos condições de tentar nos saciar por nós mesmos, o perdão e a vida eterna. Esse perdão é para vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Nos colocamos em pé?